Continuando aqui a correção da prova do Departamento Estadual de Rodovias do Ceará, a gente tinha parado na questão 46. Na execução dos estudos geotécnicos para o projeto de pavimentação, são feitos ensaios, dentre os quais os relacionados na coluna 1. Estabeleça a correta correspondência com os equipamentos relacionados na coluna 2. Então essa aqui é uma questão sobre ensaios. Então na coluna 1 ele deu aqui os ensaios. Então, granulometria, limite de liquidez, compactação, massa específica aparente in situ e índice de suporte Califórnia. Todos eles têm uma norma específica do DENIT para como vai ser feito o ensaio, né? Então, todas essas normas são tem a sigla ME no final, método de ensaio aqui. Então, esse aqui é de granulometria. Vamos responder então. Granulometria. Qual equipamento vai ser utilizado? Então, granulometria é essa norma 083 de 98. Então, ele vai ser utilizado para essa aparelhagem. Agitador mecânico de peneiras, peneiras malhas quadradas. Então a gente já vê aqui que o equipamento utilizado são as peneiras. Segundo é limite de liquidez. O limite de liquidez ele é normatizado pela norma 122 de 94. Então aqui, ó, esse documento contém um método de referência para a determinação de limite de liquidez de solos. Então como que é feito esse ensaio? Então aqui, ó, limite de liquidez, teor de umidade do solo com o qual se unem em 1 cm de comprimento as bordas inferiores de uma canelura feita em massa de solo, colocada em uma concha de um aparelho normalizado Casagrande, sob a ação de 25 golpes da concha. Então a gente vê aqui que o aparelho utilizado é o aparelho de Casagrande. A terceira é compactação. A compactação é utilizada da norma DNR ME 162, compactação utilizando amostras trabalhadas. Vamos ver os equipamentos utilizados, a aparelhagem. Molde cilíndrico, disco espaçador, soquete metálico, extrator de amostra de molde, balança, estufa, régua, repartidor, peneiras. Então aqui também utiliza peneiras. Só que aqui temos soquete. Na granulometria a gente não utiliza o soquete. Então você poderia até confundir, né? Compactação também usa peneiras, sim. Só que o soquete somente é utilizado na compactação. Então a gente marca aqui 3. O 4 é a massa específica aparente in situ. Ela vai ser determinada através dessa norma 092 de 94, que é o emprego de frasco de areia. Então a gente já vê aqui que o frasco de areia que é utilizado para determinação da massa específica aparente in situ. Então aqui 4. E aqui o 5, só sobrou a prensa. E aqui eu trouxe também a norma que é utilizado, é a norma 172 de 2016. Aparelhagem, molde cilíndrico, disco espaçador, soquete metálico. Então aqui outra norma que utiliza o soquete, porém essa prensa aqui, ó, a prensa somente é utilizado para a determinação do suporte Califórnia, então não tem como errar. Então a alternativa correta é 3, 4, 2, 5, 1. Letra B. Próxima questão 47. Quando o eixo longitudinal do bueiro faz um ângulo diferente de zero com o normal ao eixo da rodovia, disse que ele é. Então, para responder essa questão, a gente vai lá no manual de implantação básica de rodovias do DENIT. Então, na página 55, quando ele começa a falar de drenagem,
Ele vai falar dos bueiros, né, dos dispositivos de drenagem e transposição de talvegs. Vai falar dos bueiros, né, que são obras destinadas a permitir a passagem livre das águas que acorrem às estradas. E aqui ele vai falar os tipos de bueiros. Então, os bueiros podem ser normais, quando o eixo do bueiro coincidir com a normal ao eixo da rodovia, e esconsos, quando o eixo longitudinal do bueiro fizer um ângulo diferente de zero com a normal. Então a gente consegue responder essa questão, né? Quando o eixo longitudinal do bueiro faz um ângulo diferente de zero com a normal, então ele é um bueiro esconso. Então basicamente aqui, ó, aqui está a rodovia. Se o bueiro passa no eixo normal, ele é um bueiro normal. São bueiros normais. Se ele tiver um ângulo diferente de zero com a normal, então digamos que ele passe assim. Desculpa que o desenho está meio torto, que eu estou desenhando no mouse. Então se ele fizer um ângulo diferente de zero com a normal, então ele é um bueiro esconso. Então isso aqui é o bueiro esconso. Questão 48. O sistema de drenagem de uma rodovia é constituído por dispositivos que podem ser classificados nos grupos relacionados na coluna 1. Estabeleça a correta correspondência com os dispositivos relacionados na coluna 2. Então aqui ele vai falar dos dispositivos de drenagem, e aqui está falando dos dispositivos de drenagem superficial e profunda. Para responder essa, a gente também vai lá no Manual de Implantação Básica do DENIT. Então, na mesma parte ali que fala de drenagem no manual, um pouquinho depois que fala dos bueiros, vai explicar o que é drenagem superficial, que é a fração que resta de uma chuva após ser deduzida as perdas por evaporação e por filtração. Então, a drenagem superficial vai ser a água que vai escoar na rodovia. E os dispositivos de drenagem superficiais são valetas de proteção de corte, valetas de proteção de aterro, sarjetas de corte, sarjetas de aterro, sarjetas de canteiro central, descidas d'água, saídas d'água, caixas coletoras, bueiros de grade, dissipadores de energia, escalonamento de taludes e corta-rios. E a drenagem profunda, um pouquinho depois daquela parte, fala: as águas subterrâneas são aquelas que se encontram no subsolo e podem existir sob a forma de lençol freático, piping ou acumuladas em fendas de rocha. E ele vai falar os principais tipos de drenagens profundas. Então, são os drenos profundos, drenos em espinhas de peixe, colchão drenante, drenos subhorizontais, valetões laterais, drenos verticais. Então, com esses conceitos, a gente consegue responder a questão. A gente viu. Então, sempre quando falar de drenagem profunda, os dispositivos que tiverem drenos no nome serão de drenagem profundas. Então, drenos de espinhos de peixe e drenos subhorizontais, né? A gente tinha visto também outros aqui, né? Como os drenos subhorizontais, os drenos verticais, né? E também a gente tinha visto, né, descidas d'água, dissipadores de energia e caixa coletoras são dispositivos de drenagem superficial, né? Eles coletam a água que escoam na superfície da plataforma da rodovia. Então, aqui a gente tem os dispositivos de drenagem superficial. Depois eu vou fazer um vídeo no canal explicando cada um desses tipos de dispositivos de drenagem superficial. No canal já tem um que é o drenagem de valeta de dispositivo de proteção, valeta de proteção de corte. Tem um vídeo no canal explicando sobre esse dispositivo de drenagem superficial. Vale a pena dar uma conferida. Então a gente consegue ver aqui a alternativa correta é a letra B. A próxima questão vai falar sobre pavimentação. Considerando o esquema da seção transversal
de um pavimento flexível da figura abaixo, correlacione os números neles existentes com a nomenclatura constantes na coluna 1. Então aqui deu a seção transversal. Então, o terreno natural, aqui embaixo, vai ser o subleito. Depois disso, você tem a regularização e se for necessário, é feito um reforço do subleito. Essa camada não é obrigatória, ela só é utilizada quando o subleito ele não tem uma capacidade de suporte adequada para receber a rodovia. E aí, nesses casos é necessário ser feito o reforço do subleito. Depois disso é feita a subbase, uma camada de subbase, e depois a base. E depois disso, revestimento. Então a gente consegue ver aqui, ó, a camada 5 é aqui a parte mais embaixo, que vem depois do subleito, a gente vê aqui regularização. O número 1 aqui é a última camada, o revestimento. Reforço subleito vem depois aqui da regularização, número 4. Subbase, número 3. E a base número 2. 5, 1, 4, 3, 2. Alternativa E. Essa imagem aqui, você pode encontrar ela no manual de pavimentação do DENIT. É um outro manual. Então aqui na página 106, ele vai falar da seção transversal do pavimento e vai explicar cada uma dessas camadas, né? Pavimento, subleito, leito, regularização. E aqui vai dar a seção transversal. Então dá para resolver essa questão utilizando esse manual. Próxima questão, questão 50. A distribuição teórica do material a ser escavado consiste em definir-se toda a origem e destino dos materiais envolvidos na terraplanagem, seus volumes e classificação, e as distâncias médias de transporte. A distribuição de terras deve ser orientada no sentido de fornecer a solução teoricamente mais econômica, sob o ponto de vista da distância média de transportes e do aproveitamento dos materiais do cortes. Para isso, utiliza-se, então, para fazer essa distribuição de terras, para fazer esse aproveitamento, né, para você ter uma melhor distribuição de corte e aterro, é utilizado o diagrama de Bruckner, que ele vai fazer essa compensação de cortes e aterros. Mais pra frente no canal eu vou fazer um vídeo explicando sobre o diagrama de Bruckner, né, como calcular as massas. Então aqui a gente continua no próximo vídeo a correção, já está quase terminando já.